a criar conteúdo. Quando você cria conteúdo para essas pessoas, dessa forma que você cria conteúdo, você vai começar a fazer com que essas pessoas elas começam a te seguir pelo conteúdo. E aí, isso que vai mudar a sua relação com a sua audiência, né? No fim das contas, o que é a sua audiência? Nada mais é do que as pessoas que te seguem, né? Então, a gente costuma dizer que o dinheiro, hoje em dia, ele está no nicho, né? Não sei se o Fábio já contou para vocês o que é o nicho, mas o nicho nada mais é do que, se você tem um mercado grande, vamos supor que você vai querer falar para mães e mães que acabaram de darem à luz, né? Então, cada vez mais que você pode falar assim, eu quero falar para mulheres é muito amplo. Eu quero falar para mães, é cada vez mais restrito. Então, mães, ele está dentro do ambiente de mulheres, e aí eu quero falar para mães que acabaram de darem à luz, então ele está menor ainda do que mães gestantes, e se você quiser nichar ainda mais, por exemplo, você pode falar, eu quero falar para mães que deram luz para meninos, então você nichou cada vez mais. E aí quando você nicha, chega nesse ponto, é mais fácil você ficar reconhecido como uma autoridade para 200 pessoas ou para 200 milhões de pessoas? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que é mais fácil vocês ficarem reconhecidos para 200 pessoas ou para 200 milhões de pessoas? Não, é mais fácil você ficar reconhecido para você ser mais autoridade para 200 pessoas, concorda? Porque são menos pessoas, entendeu? Para você ficar reconhecido a 200 milhões de pessoas, você vai ter que investir muito mais energia, você vai ter que investir muito mais conteúdo, você vai ter que aparecer muito mais vezes. Então, se você tem um ciclo de amizade que é pequeno, vamos supor 10 pessoas, 20 pessoas, então, se 200 pessoas, é bem mais fácil você se destacar no meio de 200 pessoas. Então, por isso que a gente diz que o dinheiro está ali no nicho. Se você cria uma autoridade num número pequeno, por exemplo, você começar a falar só para mães que acabaram de ter filhos e os filhos são de meninos, por exemplo, começar a criar conteúdo só para esse tipo de pessoas, provavelmente você vai se criar autoridade para esse tipo de pessoas muito mais fácil do que você ficar falando só para mulheres. Porque todo mundo quer falar para mais pessoas, entendeu? Então, assim, quando você nicha, você consegue se tornar autoridade muito mais fácil. E aí, quando você se torna autoridade muito mais fácil, você consegue fazer uma venda muito mais rápida do que para muito mais pessoas, né? Muito mais pessoas é ótimo, né? Claro que todo mundo quer se tornar autoridade para 200 milhões de pessoas, óbvio, né? Porque depois fica bem mais fácil você vender. Só que demanda muito mais tempo para chegar lá. Então, para você ficar conhecido para muito mais pessoas, você vai ter que comprar muito mais tráfego, você vai ter que gerar muito mais conteúdo. As pessoas elas começam a te conhecer quando você faz um conteúdo relevante para ela. Quando você, por exemplo, está na sua rede social e você vê alguma coisa que te interessa, você para assistir, você para ler, você clica, você compartilha, você comenta, você curte. E aí, quando você começa a fazer isso de uma maneira que ela seja sempre com aquela mesma pessoa, hoje você viu um conteúdo de uma pessoa, poxa, achou legal, você só curtiu, só clicou em curtir. Amanhã você está passando de novo, abriu o seu celular, o seu notebook, o seu tablet, viu de novo um outro conteúdo e você achou de novo relevante. Dessa vez, essa pessoa já não é mais tão estranha para você. Essa pessoa apareceu ali, você curtiu novamente, porque é um conteúdo que te interessa, e você, dessa vez, resolveu fazer um comentário. E, de repente, essa pessoa responde para você. Poxa, quando essa pessoa responde para você, você começa a gerar, mesmo sem perceber, essa pessoa começa a gerar autoridade para você. Então, é isso que vocês têm que começar a fazer quando vocês entenderem qual o conteúdo que vocês têm que trabalhar. Vocês têm que gerar conteúdo para essas pessoas, vocês têm que interagir com essas pessoas, de tal forma que elas começam a entender que você não é apenas alguém que passou ali, mas que realmente tem interesse em gerar valor para ela. E aí você interage, você como produtor, no caso, você interage com essa pessoa. A pessoa, quando ela vê o seu comentário, ela já começa a te achar diferente das outras pessoas, porque muitas vezes você comenta num post de alguém e essa pessoa simplesmente não dá atenção para você.
E aí, na terceira vez, quando você bate de novo com um conteúdo dessa pessoa, e ela está falando novamente do mesmo problema que ela estava falando dos outros dois conteúdos anteriormente, você começa a entender que o posicionamento dessa pessoa é naquele conteúdo, que o posicionamento dessa pessoa é realmente no conteúdo que é relevante para você. E aí o que você faz? Dessa vez você já não vai mais curtir, você não vai só comentar, você vai provavelmente compartilhar com alguém que tem algum problema que aquela pessoa pode resolver. Quando você começa a se engajar ao conteúdo dessa maneira, você inconscientemente começa a colocar na cabeça dos outros amigos com quem você compartilhou que aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena a pessoa seguir, vale a pena a engajar com ela. O que você faz dessa forma? Quando você compartilha um conteúdo que é relevante para você, as outras pessoas que confiam em você começam a confiar no conteúdo daquela outra pessoa que você compartilhou. E automaticamente você começa a criar autoridade para aquela pessoa que você compartilhou. Então, todo jogo dentro do marketing digital é exatamente criar autoridade. E não é porque você está falando de um conteúdo pequeno, de algo que talvez seja interessante, que você acredita que seja só para você, você não vai gerar valor para as outras pessoas. Isso tudo está gerando interações que a gente ainda está trabalhando com o tráfego pago. Ou tráfego pago não, tráfego orgânico. Ninguém, por enquanto, ainda pagou para transferir essa autoridade. Ninguém pagou ainda para mostrar esse conteúdo para as outras pessoas. Mas como esse conteúdo vai sendo transferido de pessoas para pessoas, ele vai aumentando o engajamento entre todas elas, né? E conforme você vai aumentando esse engajamento, isso vai ficando cada vez mais interessante. Porque se uma pessoa compartilha, se você tem 10 amigos, você compartilha com 10 amigos. Já pensou se esses 10 amigos compartilharem cada um deles? Então, na verdade, você não está mais atingindo 10, está atingindo 100. E isso vai aumentando em escalas que cada vez mais vai atingindo mais pessoas. O que acontece hoje, não sei se é o que já acontece aí no país de vocês, mas no Brasil, o que acontece? Hoje em dia, se você quer criar um conteúdo no Facebook, se você tem 100 pessoas na sua página e você compartilha um conteúdo, o Facebook entrega apenas para 1% das pessoas que tem. Então, se você tem 100 pessoas na sua página, você acaba de colocar um post, o Facebook vai lá e compartilha esse post com uma pessoa só. Poxa, mas eu tenho 100 pessoas. O que acontece com as outras 99 pessoas? Essas 99 pessoas não vão ver o seu post. E aí entra o tráfego pago. O que você pode fazer com o tráfego pago? Você pode chegar para o Facebook e falar, Facebook, eu sei que eu tenho 100 pessoas na minha página, eu sei que você vai entregar só para uma, gostam do meu trabalho. Aí o Facebook vai falar para você, tudo bem, eu entrego para você, só que você vai me pagar para isso. E aí você vai pagar para o seu conteúdo atingir todas as pessoas. Por que isso acontece? Porque o Facebook também tem que ganhar dinheiro. Então, é uma forma dele interagir e entender que você precisa, apesar de você ter conseguido essas curtidas, você precisa entregar esse conteúdo, mas para ele, a única coisa que ele faz, me paga. Esse valor, muitas vezes, é um valor que não é um valor grande, tá? Ele depende de cada tipo de nicho, depende de cada tipo de situação. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia você consegue atingir em média de 1.000 pessoas pagando de 3 a 4 reais aqui no Brasil. Eu não sei quanto que isso transferido para vocês, o quanto que é. Talvez o Fábio faça essa conta rápida para vocês aí. Mas o importante é realmente vocês pensarem que, na verdade, o que vocês têm que fazer quando vocês transferirem conteúdo é vocês entenderem qual que é essa interação do conteúdo com as pessoas que gostam do seu conteúdo. O que eu costumo dizer aqui é o seguinte, geralmente a gente faz um teste de 7 dias. Eu geralmente pego um conteúdo dentro daquele nicho que a gente quer, faço um teste usando apenas o tráfego orgânico, que seria colocar esse conteúdo nas redes sociais e ver quais as interações, quantos mais curtidas, quantos mais comentários, quantos mais compartilhados foram. Depois da janela de 7 dias, eu comparo os meus posts
e vejo qual dos posts que teve maior engajamento. O post que teve maior engajamento, eu vou lá e aplico, coloco o dinheiro nele para que ele atinja mais pessoas. Por quê? Porque se eu pegar e simplesmente só colocar dinheiro no post que eu acabei de colocar num lugar, eu não tenho certeza se esse post vai ser o post que realmente o meu público quer que seja relevante para eles. A partir do momento que a gente faz um teste com um público, um tráfego orgânico, e o público me retorna, me dizendo para ele, cara, esse conteúdo é legal, esse conteúdo é de valor, esse conteúdo vale eu compartilhar. Se eu colocar mais pessoas vendo esse conteúdo, muito provavelmente eu vou atingir muito mais pessoas, entendeu? Porque essas pessoas, elas interagiram com o meu conteúdo de uma forma que elas gostaram dele, né? E aí, o que muda de um conteúdo para outro? O que você tem que fazer é sempre, todas as vezes que você colocar um conteúdo, você acompanhar a distribuição desse conteúdo. Acompanhar exatamente como ele está sendo, não simplesmente colocar ele no ar e deixar ele lá, né? E falar, poxa, será que esse conteúdo valeu ou não valeu? Cara, acompanha. Se tiver comentário, você vai lá e responde esses comentários. Se tiver compartilhamento, veja quantos compartilhamentos realmente ele teve. E aí você vai começar a entender literalmente quais são os conteúdos que a sua audiência quer, né? Eu costumo dizer que a gente tem assim, isso ao longo do período, eu trabalho já com tráfego pago há praticamente 4 anos, então já comprei muito, alguns milhares de reais, né, talvez até centenas, e para mim e para outras pessoas, e a gente consegue, ao longo disso, entender exatamente que para cada tipo de audiência é um conteúdo certo, né? A gente, dentro de todos os conteúdos que eu já comprei hoje em dia, assim, de todos os conteúdos que eu já impulsionei dentro do Facebook, o que a gente vê que é bem mais relevante, geralmente, são vídeos. As pessoas hoje em dia elas gostam de ver mais vídeos do que fotos, do que textos, né? Raramente textos são muitos compartilhados. Lógico que tem suas exceções, depende exatamente do que você vai fazer. Mas vale a pena vocês, como produtores de conteúdo, que eu imagino que vocês, se vocês estão aqui, é porque vocês querem, em algum momento, se destacar no marketing digital. E a única forma que eu vejo como destaque no marketing digital é realmente produção de conteúdo, tá? Vocês, a partir de hoje, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que vocês têm que produzir conteúdo de valor. Por que por exemplo, aqui no Brasil, a TV que mais bomba aqui, que mais tem coisa é a TV Globo, não sei a TV de vocês. Mas tanto a TV quanto o rádio, se vocês forem parar para pensar, por que eles são tão fortes no país de vocês? Por que eles têm tanta audiência que assiste uma TV? Se você for parar para pensar, o que faz a diferença entre uma TV e uma rádio é o conteúdo que ela produz. Então, assim, o que faz o que vocês, daqui para frente, ser melhor ou não, é o conteúdo que vocês vão produzir. E não adianta vocês quererem abraçar o mundo, não adianta vocês quererem fazer um conteúdo para todas as pessoas, que vocês não vão conseguir, de uma hora para outra, ser reconhecido. Nicha, como eu falei, dei o exemplo desde o começo, nicha, quanto mais nichado você for o seu conteúdo, mais rápido você vai ser reconhecido pela sociedade. Então, você vai ser reconhecido mais rápido pelas pessoas que te seguem, pelas pessoas que você quer falar. E, lógico, o conteúdo ele tem que ser um conteúdo relevante para que você fale e goste de falar daquilo. Não adianta você nichar e falar de um conteúdo que você não gosta. Então, assim, você tem que pensar no conteúdo que você gosta, tem que pensar no nicho que você gosta e realmente começar a criar conteúdo para isso. Isso é um conteúdo de valor. O conteúdo vai atrair as pessoas para a sua página, vai atrair as pessoas para a sua atenção. E quando você começar a ser reconhecido, você pode começar a vender. Não tente vender antes de ser reconhecido, porque se você vender antes de ser reconhecido, no fim das contas, você vai acabar afastando as pessoas.
todo mundo adora comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Não sei por quê, mas é impressionante. E no fim das contas, o vendedor ele tem que estar ali exatamente para passar e responder o problema da outra pessoa. Se você começar a entregar conteúdo, quando você fizer uma venda, não se preocupe, vai ter gente que não vai gostar, não tem problema. Essa pessoa não é para ser a pessoa que te segue, não tem problema. Você tem que vender, porque você também vai ter que sobreviver. Então, assim, a gente costuma dizer que toda vez que você faz uma oferta, você paga com a sua moeda social. E a moeda social nada mais é do que algumas pessoas vão começar a falar, poxa, ele vai querer vender, ele vai querer... Cara, é normal. Não se preocupe com as pessoas que vão te falar mal para você. Não é, essas pessoas não são... Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Quanto mais pessoas falando mal de você, é sinal que você está indo pelo caminho certo, porque você está atingindo mais pessoas exatamente do seu nicho que você quer falar. Tá? Então, assim, seja exatamente aquela pessoa que vai ser o ponto-chave para as outras pessoas verem e te atrair cada vez mais para o seu conteúdo. Eu vou passar aqui para vocês, na verdade, eu vou citar para vocês, ao longo dessa minha jornada, eu comecei a perceber que, dependendo do tipo de trabalho que eu fosse fazer, eu tinha umas situações diferentes. Eu já trabalhei com pessoas que eu consegui vender muito rápido, como com pessoas que eu não conseguia vender. E eu fui mapeando isso. E aí eu cheguei a um trabalho que eu costumo dizer que, no fim das contas, as pessoas, elas, quando vão abrir uma loja, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, que vocês vão entender. Quando a gente vai abrir uma loja, o que a gente faz? Geralmente a gente busca o melhor ponto para colocar essa loja. O lugar onde tem mais pessoas passando, o lugar onde ela está melhor visível. A gente abre essa loja que tenta fazer uma fachada excelente. O que seria a fachada? Exatamente aquelas pessoas onde a gente vai colocar o nome, vai ser uma identidade visual, a gente vai colocar uma cor que chama atenção. Só que não adianta a gente só ter uma fachada num bom lugar. A gente vai ter o quê? Estoque. Então a gente tem que procurar os produtos que a gente quer vender, procurar as pessoas que a gente quer atingir e criar um produto de estoque, para um produto e colocar em estoque na nossa loja para quando a gente abrir as portas as pessoas poderem comprar. Quanto mais gente passando na frente da loja, provavelmente mais vendas a gente vai fazer, porque mais gente vai ver o nosso produto e mais gente vai ver o nosso estoque. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Alô, estão me ouvindo? Ah, bom, tá demorando um pouco, mas estão me ouvindo, então tá bom. Então, sim. O que acontece? Quanto mais gente passando na frente da loja, você pensa isso como se fosse o tráfego. É exatamente isso. Quanto mais pessoas veem a sua oferta, mais provavelmente você vai fazer a venda. Só que muitas vezes a gente pensa em só ter o estoque do produto. E eu costumo dizer que na internet ou no marketing digital a gente tem que pensar em ter o estoque de clientes. O que é o estoque de clientes? Nada mais é do que as pessoas que já viram o seu produto, as pessoas que gostaram do seu conteúdo e as pessoas estão engajadas com você. Então, quanto mais pessoas você tiver que gostam do seu conteúdo, mais pessoas te viram, mais pessoas interagiram e mais pessoas comentaram sobre o conteúdo, mais estoque de clientes você vai ter. Esses estoques de clientes, quando você abrir e falar para elas, eu tenho um produto para você, essas pessoas vão ser as pessoas que tiverem mais engajamento com você, vão ser as principais pessoas que vão comprar de você. Então, de tempos em tempos, você tem que ir criando conteúdo para você gerar os estoques de clientes. Tá? Então, quanto mais conteúdos você criar, quanto mais investimento você fizer no tráfego pago, mais estoque de clientes você vai ter. Então, se você gasta dinheiro para ter estoque de produto, você tem que começar a pensar que o marketing digital ele também tem que ser um investimento para você ter o estoque de clientes. Muitas vezes as pessoas pensam que você só faz venda se você investir só em produto. Você tem que ter o seu conteúdo. Se você não tiver o seu conteúdo, se você não produzir aquilo que o seu cliente quer que você produza, vai ser difícil quando você falar para ele que você tem algo para vender, que ele compre de você. Tá? Então, dentro de tudo que eu vi, eu produzi um pequeno, na verdade, é como se fosse
uns passos, né, que eu considero que seja o ideal para que você transforme não só o seu conteúdo de raiz em vendas, no fim das contas. Então, tem 7 passos para você ter um estoque de clientes, tá? O que seriam esses passos? No primeiro passo é geração de conteúdo. Você vai fazer o que você tem que fazer e quando você vai fazer e por que você vai fazer. Você tem que responder essas 3 perguntas. O que você vai fazer, se você vai gerar vídeo, se você vai gerar conteúdo de fotos, se você vai gerar conteúdo de artigos, não tem problema. Quando você vai fazer? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia. Eu, dentro daqui, da minha realidade do Brasil, é difícil você conseguir gerar, criar uma autoridade se você não produzir pelo menos um conteúdo por dia, tá? Ou, no mínimo, um por semana, mas que seja um conteúdo de extremo valor. Então, pode até ser um por semana, mas que seja um conteúdo de extremo valor para sua audiência, tá? E aí você pega e pode, depois disso, você tem que colocar o porquê que você está fazendo isso. Qual que é o intuito de você entregar esse conteúdo para sua audiência? Isso vai te manter motivado ao longo do tempo. Isso vai te manter cada vez mais interagindo com a sua audiência, né? Isso porque com o passar do tempo, principalmente no começo, a geração de conteúdo ela acaba sendo sozinha. Muitas vezes você vai acabar colocando, principalmente se você começar sem fazer nenhum tipo de pagamento, você vai perceber que ela demora um pouco para acontecer. Não se preocupa, você tem que manter exatamente isso ao longo do período. Vai demorar um pouquinho para você começar a fazer com que a roda gire, para você começar a realmente ter o retorno disso. Mas não desanime. É exatamente isso que você tem que fazer. Você precisa manter isso sempre ao longo do período para que quando as pessoas começarem a entender e clicarem no seu conteúdo e forem até a sua página, perceber que você realmente já faz isso há um tempo, perceber que você não só faz isso há um tempo, mas você tem constância naquilo que você produz, né? E aí isso faz a diferença. O segundo passo é o engajamento. Então, assim, quando eu falei para vocês que vocês precisam medir o que as pessoas estão fazendo, se você produziu o conteúdo hoje, produzir um conteúdo amanhã, produzir um conteúdo na próxima sexta-feira, no próximo sábado, no próximo domingo, não tem problema. Toda vez que esse conteúdo estiver fazendo um aniversário de 7 dias, toda vez que ele tiver, você volta lá naquele conteúdo e verifica quanto engajamento que ele teve, quantas curtidas ele teve, quantos compartilhamentos ele teve, quantos comentários, e anota, deixe isso anotado, né? Porque conforme você for percebendo, ao passar do mês, ao passar de 15 dias, você vai começar a perceber quais os conteúdos são extremamente relevantes. E aí, para os conteúdos relevantes, o que você vai fazer o terceiro passo. Você vai começar a impulsionar os conteúdos campeões. E aí você vai começar a colocar dinheiro nesses conteúdos que foram os melhores conteúdos da sua audiência. Quanto que tem que ser colocado? Cara, depende muito do que você vai fazer. Depende muito do que você está pensando e quanto que você tem disponibilidade financeira para fazer o seu negócio. O que você tem que entender é que se você quer entrar no marketing digital, você não vai ter como não pagar para ser ouvido. Você vai ter que pagar. Precisa de muito? Não, não precisa. No Brasil, como eu te disse, você pode conseguir até R$ 2,50 por dia, você pode fazer isso, né? R$ 3 normalmente para 1.000 pessoas, em torno de R$ 4. Talvez para a realidade de vocês esteja diferente, com certeza vai ser, mas assim, vocês colocar na cabeça de vocês que vocês estão começando um negócio, também tem que haver investimento, tá? E a partir do momento que vocês começarem a entender que isso é um negócio, vai ter que ter um investimento. Não, lógico, eu não estou falando para vocês que vocês vão ter investido no conteúdo campeão. Voltou. Tinha caído, Aslan. Tinha caído? Tinha, voltou. Qual parte? Ah, beleza. Então vamos só fazer um resumo aqui do que a gente viu até agora, né? A gente já tinha visto até o terceiro passo. O primeiro passo, o que você fez? Você gerou conteúdo.
Depois que você gerou o conteúdo, você viu o engajamento desse conteúdo depois de 7 dias. A partir do momento que você viu o engajamento do conteúdo desses 7 dias, você vai começar a ver quais os conteúdos que tiveram maior engajamento e vai fazer impulsionamento para esse conteúdo. Você vai começar a pagar para que esse conteúdo apareça mais para as pessoas, tá? Quando você paga para essas pessoas, para esse conteúdo aparecer, você vai começar a mapear exatamente o conteúdo que essas pessoas querem, que essas pessoas da sua audiência querem receber. E aí você vai, com isso, fazendo o famoso estoque de clientes que eu falei para vocês logo no começo. E aí, o que você vai fazer? Conforme você for fazendo isso, você vai percebendo quais os conteúdos realmente que elas querem. E você vai fazer o quê? Vai começar a produzir mais conteúdo campeão, que é o quarto passo. Então, o quarto passo vai começar realmente a interagir e entregar para essas pessoas o que elas querem. Colocar realmente o conteúdo campeão no jogo. Então, vocês vão produzir cada vez mais o que elas querem e o que elas estão pedindo para você. E aí vem o quinto passo. O que seria o quinto passo? Né? O quinto passo nada mais é do que anúncios digitais. Você, a partir do momento que você começou a criar conteúdo, viu o engajamento, já fez um posicionamento dos conteúdos que são os seus conteúdos campeões e começou a criar cada vez mais conteúdos para essas pessoas, você vai começar a criar anúncios chamando mais pessoas que interagem com o seu conteúdo. Você já entendeu quais são as pessoas e qual o ponto forte do seu conteúdo. Então, você vai começar a fazer anúncio para as pessoas que também provavelmente vão gostar do seu conteúdo. No Facebook, por exemplo, vocês conseguem, conforme for andando, entrar na sua página e saber exatamente qual é a média de idade das pessoas que te curtiram, qual é a média de... se tem mais homem ou mais mulheres que gostaram da sua página, quais são as pessoas que realmente se interagem mais com a sua página. Então, tendo em mão todos esses dados, por exemplo, se essa pessoa também ela tem qual a escolaridade dessa pessoa, então você consegue tirar muita informação dentro disso. E aí você vai começar a aparecer para outras pessoas, fazendo anúncio para as pessoas que são mais parecidas com a sua audiência, que são mais pessoas que mais interagiram com você. Esses anúncios eles podem ser anúncios em vídeos, pode ser anúncios em fotos, pode ser anúncios em artigos. Isso você vai saber já quais o tipo de conteúdo que as pessoas vão gostar, porque você já fez o teste logo lá no começo, que é exatamente os primeiros posts. Tá? E aí vamos para o sexto passo. O que seria o sexto passo? O sexto passo, depois que você fez esse tipo de anúncio, você vai começar a chamar essa pessoa para que a gente chama para a sua zona de engajamento. Você vai chamar essas pessoas para conversão. Você vai simplesmente virar para a sua audiência e falar, gente, eu tenho o meu produto digital, eu tenho o meu produto físico, eu tenho o meu produto, depende do que vocês vão vender, e eu vou começar a fazer a venda, e essa venda vai ser feita em tal dia, em algum lugar. Em qual lugar que vai ser? Vocês que vão determinar. Se vocês vão entregar isso por e-mail, se vocês vão entregar isso por mensagem no WhatsApp, se vocês vão entregar isso por mensagem de SMS no telefone, não tem problema. Mas isso vocês têm que determinar, tá bom? E aí, quando vocês entregarem isso e chamarem essas pessoas para ações, essas pessoas já vão estar preparadas. Você percebeu que isso é só o sexto passo. Você já fez 5 passos antes de falar para ela que você quer vender. Então, essa pessoa está muito mais preparada e muito mais receptiva pelo seu conteúdo do que se você tivesse simplesmente aparecido a primeira vez na frente dela e ter falado, vem aqui que eu quero vender para vocês. Vocês já geraram, antes de vocês pedirem para elas comprarem, vocês já tiveram 5 pontos de impacto no mínimo com elas. Né? Na verdade, vai ser mais, porque vocês vão cada vez mais gerar conteúdo. Então, você já produziu muito mais conteúdo para ela. Essa pessoa está muito mais propícia porque ela já te conhece. É mais fácil você comprar de alguém que você conhece ou de uma pessoa que você nunca viu? Exatamente. Então, é por isso que tem esses passos antes. Para quando você realmente pedir para essa pessoa, vem comprar de mim, essa pessoa está preparada para isso. E quando o sexto passo acabar, vai ter gente que vai comprar e vai ter gente que não vai comprar.
independente de qual estado dessa pessoa tá. Se essa pessoa foi até essa zona de engajamento, se foi até o local onde você queria que ela fosse, você simplesmente vai fazer o sétimo passo e é agradecer a presença, compra ou não compra dessa pessoa. Então você vai ter que ser grato para essa pessoa, vai ter que falar para ela, cara, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de te mostrar o que eu queria te mostrar, por ter me dado a oportunidade de eu te mostrar o que eu queria realmente te vender. Você veio até aqui, sou grato por isso. Muito obrigado, acompanhe meu conteúdo. Simples assim. Quando você faz isso para essa pessoa, por mais que ela não tenha comprado de você, ela vai pensar assim: esse cara é diferente. Quantas vezes você viu alguém te agradecer por você ter chegado até lá? Raramente você vê isso. Então, se você, como um vendedor, você chega para essa pessoa, ao entregar o produto para ela e fala: obrigado por ter confiado em mim. Obrigado por ter acreditado em mim e muito obrigado de verdade por ter realmente vindo até aqui. E aí, a partir do momento que você faz isso, a segunda vez que você aparecer para essa pessoa e pedir para essa pessoa que você está comprando, está vendendo alguma coisa, ela vai te ver com outros olhos. Ela não vai te ver mais como um vendedor comum. Ela não vai mais te ver como sendo apenas aquela pessoa que apareceu para fazer uma venda. Por quê? Porque antes de fazer a primeira venda, você interagiu com ela no mínimo 5 vezes. Você mostrou o conteúdo que você tinha que mostrar, você fez o engajamento, você respondeu as perguntas que ela tinha que fazer, você indicou para ela o melhor conteúdo e no fim das contas você trouxe ela para a sua zona de engajamento e falou para ela: agora sim eu vou vender para você. Então, se vocês começarem a entender que tanto isso eu faço no marketing digital, mas isso no fim das contas você pode aplicar em qualquer tipo de marketing para vocês. Vocês podem fazer isso em qualquer. O dia de alguma coisa que reiniciou, né? Fala aí, Fábio. Caiu de novo, cara? Tá tranquilo. Qual parte que vocês perderam? Eu tava falando do quê? Tava falando do sétimo passo? Então, eu tava falando da gratidão. Então, eu falei para vocês que o sétimo passo é realmente seja grato pelo seu cliente, né? A partir do momento que você fez esse agradecimento, com um vendedor um pouco diferente. E o mercado nada mais é do que ele está buscando pessoas que ele queira ser grato. Então, a partir do momento que você faz isso, você realmente vai mudar completamente a sua imagem perante aquela pessoa que quer comprar o seu produto. Ou, às vezes, ela nem sabia que queria comprar o seu produto, mas só o momento de você ter falado para ela e ter agradecido. Na próxima vez, ela vai realmente entender que você é diferente e vai, mesmo se ela não comprar, ela vai te compartilhar com outras pessoas, vai te passar essa gratidão que você teve para outras pessoas. Tá bom? Alguma dúvida? Querem perguntar o que vocês acharam? Fiquem à vontade. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Qual a dúvida? Wesley, tá me ouvindo? Diga. Você ouviu? Vamos lá. Qual o problema? Não, a pergunta dela eu não ouvi. Então, qual a maior dificuldade aqui? O pessoal ainda não entende o que é marketing digital. O que ela transmitiu, pelo menos foi o que eu entendi,
Precisa de tudo isso para vender? Tem que passar por todo esse processo se eu tenho um produto? Essa foi a pergunta dela. Não necessariamente. Você não precisa passar por todo esse processo para fazer a venda. Você pode fazer a venda simplesmente oferecendo para ela no primeiro fato. Mas esse processo é o processo que você tem que fazer para que a pessoa confie em você e que todas as vezes que você fizer uma oferta, ela se sinta agradecida por você ter feito a oferta. Então, assim, é bem mais simples você fazer uma venda de uma pessoa que você conhece do que uma pessoa que não conhece. No caso, geralmente a gente está fazendo uma venda de um infoproduto. Mas se você tem um produto físico, a diferença entre o infoproduto e o produto físico é que o infoproduto vem transformação. E geralmente o infoproduto, ele entrega para você informação. O que faz? É muito difícil a pessoa palpar a informação, é muito difícil a pessoa ver a transformação que aquele produto vai acontecer na vida dela se ela não consegue enxergar o que realmente aquilo pode mudar. Então você tem que gerar toda uma zona de engajamento para fazer essa venda. Você faz uma venda de um produto físico, se eu trouxer aqui e falar, não, vou vender para você uma caneta, você sabe que é uma caneta. Então, eu posso te oferecer, fazer uma venda muito mais rápida, porque isso é uma coisa que você conhece. Agora, se eu estou fazendo uma venda de produto que você não conhece, você nunca viu, que é um infoproduto que muitas vezes ele vai ter uma transação junto. E aí eu tenho que fazer esse espaço para que essa venda ocorra de uma maneira muito mais natural e muito mais assertiva. Entendeu? Mais alguma dúvida? Eu trabalho numa empresa que faz vendas online e normalmente nós temos vários produtos para serem então, as publicações que nós fizemos, segundo o que eu entendi no tráfego orgânico, pagamos, o alcance chega a 100, a maior parte das publicações chegam a 100, 120 pessoas a alcançar. Já não consigo ter exatamente qual é o tipo de mais na minha página. Nesse caso, eu tenho que adaptar a publicação que tem sempre mais alcance para se calhar não. Entendeu a dúvida? Cortou para mim algumas coisas. Eu entendi que ele trabalha numa empresa que já vende, já tem produtos, né? Mas eu não entendi toda a pergunta. Resume aí para mim. Bom, a pergunta dele é o seguinte, se eu entendi. De vários produtos, alguns têm 100, 120 acessos, outros têm poucos. Ele tem que pegar esse que tem o maior número de acessos e patrociná-los e trabalhar em cima desses, é isso? É isso? Então, isso aí, na verdade, o que você vai ter que fazer? Você trabalha com produtos físicos. Os produtos que têm mais acesso, provavelmente são os produtos que são mais procurados. Então, se esses produtos são os mais procurados, provavelmente são os produtos que as pessoas gostariam mais de comprarem. Então, com esses acessos, você já sabe exatamente quais são os produtos que você patrocinar, o campeão. Esses produtos são seus produtos campeões. Esses são os produtos que vão alavancar cada vez mais o seu produto, as suas vendas. O que você tem que fazer, o que você pode fazer? Dentro desses produtos, você vai conseguir saber, por exemplo, vamos supor que você está vendendo uma caneta. Né? Seja a caneta que você mais vende, essa é a caneta que você mais vende. Será que a pessoa que compra a caneta, ela não pode comprar, por exemplo, um bloquinho de post-it? De repente, essa pessoa ela gostaria de comprar um bloquinho de post-it, mas ela nem sabe que a sua loja vende o bloquinho de post-it. E aí, o que você pode fazer? Para a pessoa que comprou a caneta, assim que ela comprou a caneta, você pode aparecer uma página para ela e falando, poxa, você já comprou a caneta, por que você não compra o post-it? E aí a gente começa a trabalhar no produto que a gente chama no marketing também, é uma parte do marketing, que é o cross-sell. Você vai começar a fazer vendas cruzadas. Estava pensando em comprar, mas que provavelmente casa com aquele primeiro produto que ele comprou. Então, por exemplo, se você vende um calçado, a pessoa acabou de comprar o calçado, coloca um par de meia na frente, depois que ele comprou.
E aí, isso vai complementando o outro. Você trouxe essa pessoa que ela queria comprar o calçado, por exemplo, e no fim das contas, você pagou por ela vir até a sua loja por um único produto, mas logo em seguida você mostrou um outro produto para ela. E aí, com isso, você vai cada vez mais alavancar suas vendas do seu site, do seu comércio. Entendeu? Você faz um cross-sell. Não é porque o cara veio e comprou um produto de você, que você finalizou ali a venda. Você pode continuar vendendo outras coisas. Por quê? Você vai trazendo necessidades de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Um cara que compra um fato interno, provavelmente vender-lhe uma gravata é muito favorável. Ele vai precisar disso. Então você tem que estar atento ao mercado para entender o que você pode agregar para que você possa ter uma venda maior, uma conversão maior para essa venda, ok? Mestre Aislan, muito obrigado! Aplausos! Mais uma vez, muito obrigado. Então, imagina, precisando só chamar, você sabe disso. Eu que agradeço demais aí. Se prepara, porque em outubro eu estou por aí para a gente fazer o evento do Manada no Rio de Janeiro. Combinado. Estaremos juntos. Forte abraço. Um abraço, Aislan. Obrigado. Abraço. Até mais. Quem tchau, tchau. Mais uma vez, salva de palmas, aplausos!